Na sua idade, o Joãozinho já consegue fazer isso. Você é burro. Se enxerga. Se você continuar assim, ninguém vai querer se casar com você. Você é defeituoso. Você não faz nada direito. Olha o jeitinho dele. Dinheiro é muito difícil. Não adianta você estudar tanto se você nasceu pobre. Só é rico quem nasceu rico. Engole esse choro. Tá chorando por quê, né, homem? Não. Se você continuar comendo dessa forma, seu corpo vai ficar desse jeito. E as pessoas não vão te aceitar. Por que você tirou um 8 e não tirou um 10? Eu não ligo o que você pensa, eu não ligo o que você quer. Pra que você vai tentar isso? Quase ninguém consegue. Isso não importa, né? O que você pensa, o que você quer não importa pra mim. Você tem que seguir o exemplo do seu irmão. Seu irmão que é bom, seu irmão é desse jeito. Você é igual àquela tia sua. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique, sou administrador, psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Aqui nós falamos sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito. Geralmente quando eu trato isso em palestras, as pessoas ficam querendo saber um pouco mais, que são crenças limitantes. Então, se você chegou até aqui, fica até o final, que esse vídeo vai te fazer refletir sobre a forma como que você está enxergando a realidade e pode ter relação, inclusive, com o atual momento da sua vida. Para a gente começar, pessoal, eu gostaria de propor uma reflexão. Eu gostaria que você tentasse lembrar aí de algum momento da sua infância, né, que você viu, ouviu ou sentiu algo que te marcou muito. Quais foram as falas, né, especialmente pessoas de autoridade, que até hoje refletem na sua vida? Não sei se você já percebeu, mas a forma como a gente vive é reflexo direto das nossas crenças, né? E essas crenças, pessoal, elas começam a se formar desde a infância, né, a partir do que a gente chama também de camadas sedimentares de experiência. São falas, gestos e julgamentos direcionados a nós, aos nossos comportamentos, que por vezes, especialmente no caso de crianças, são absorvidos como verdade. E isso é algo muito sério, né? As crianças, elas enxergam seus familiares, em seus pais especialmente, as primeiras figuras de autoridade, de confiança. Então, tudo que a gente fala com uma criança, né, sobre os seus comportamentos, podem ser absorvidos como verdade, elas ainda não têm aquela crítica, né? Inclusive, você está ouvindo aí, você tem filhos, eu também gostaria de fazer algumas reflexões, né? O que você tem dito aos seus filhos? De que forma que você tem incentivado seus filhos a serem mais autoconfiantes? Como que você tem reforçado aquelas pequenas conquistas que eles têm no dia a dia? As pessoas nascem, elas são folhas em branco. Os sentimentos dos pais durante a gestação, as experiências de vida, a educação recebida, o sistema familiar ao qual ele está inserido, as ideias transmitidas pelos pais, pelos professores, as interpretações individuais e a convivência com amigos. Tudo isso vai preenchendo essa folha em branco com crenças, né? São as camadas sedimentares de experiência. Todos os estímulos recebidos, gente, ao longo da vida, né, eles vão sendo registrados nessa folha. E essa folha se torna como uma lente que o indivíduo enxerga o mundo. Eu gosto muito da filosofia estoica, né, e tem um filósofo, o Epiteto, tem uma frase que comumente associada a ele, que ele diz o seguinte: os homens não se perturbam pelos fatos, os homens se perturbam pela interpretação que fazem dos fatos. Isso tem tudo a ver, e esse inclusive é o mote da terapia cognitivo-comportamental. A TCC, gente, ela tem duas grandes premissas. Uma delas é que as nossas cognições, elas têm uma influência controladora sobre nossas emoções e nosso comportamento. E a forma como a gente se comporta também pode afetar os nossos padrões de pensamento. Ou seja, é uma relação mútua de modulação. A forma como a gente pensa modula a forma como a gente age, e vice-versa. A TCC ela tem um conceito muito importante, que é a tríade cognitiva. Ou seja, as nossas camadas sedimentares de experiência, elas delimitam a nossa visão de si, a visão do mundo dos outros, né? E a nossa visão do futuro. Esse é o conceito da tríade cognitiva. Uma pessoa, por exemplo, deprimida, né? Qual que é a visão que ela tem de si? Ela se enxerga como defeituosa, como indesejável, como inadequada. Qual que é a visão que ela tem do mundo? Qual que é a visão que ela tem das pessoas? Ela entende que as pessoas podem, sei lá, ser más, ou que a realidade é cheia de obstáculos insuperáveis. Qual que é a visão que ela tem de futuro? É uma visão geralmente autoderrotista, que vai dar tudo errado, que ela não vai conseguir sair daquela situação. E a pessoa, ela está com aquele óculos de enxergar a realidade.
E esse óculos, ele se materializa através de crenças centrais. São basicamente grandes três crenças: desamor, desvalor e desamparo. Essas crenças, elas são formadas desde a infância e solidificam, se fortalecem ao longo da vida. Elas são o nível cognitivo mais profundo, né? Elas consistem em ideias globais, absolutistas e rígidas que moldam o jeito de ser e de agir das pessoas. Pois bem, é a crença de desamor. O indivíduo acredita que ele é indesejável, que ele é indigno de amor, defeituoso, imperfeito, sem atrativos. Qual tipo de pensamento recorrente de quem tem uma crença de desamor? A pessoa pensa: eu não sou bom nem querido o suficiente para ser amado e desejado, né? Eu sempre vou ser rejeitado. Esse é um tipo de pensamento muito comum com quem tem uma crença central de desamor. A crença central de desamparo: o indivíduo, ele a todo momento pensa que é muito frágil, que é vulnerável, ele se vê muito carente, incapaz, incompetente, né? Qual tipo de pensamento recorrente, né? Não consigo mudar, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo fazer isso, eu jamais vou dar conta de aprender a fazer isso. A pessoa se sente desamparada. E por fim, temos também a crença de desvalor. A pessoa acredita que ela não tem valor algum, que ela é um lixo, que ela é uma derrota. Qual que é o tipo de pensamento recorrente? Eu não mereço nada, eu não mereço viver, eu não sou digno de atenção, eu sou um lixo, eu sou cruel. Isso tudo remonta àquilo que a gente falou sobre as nossas experiências desde a infância. E é algo muito sério, né? Só abrindo um parênteses aqui, eu tenho duas filhas, Beatriz e Sofia. Beatriz está com 4 anos hoje, a Sofia com 2. E eu e minha esposa, a gente sempre se policia muito com o que a gente fala, né? Com o ambiente que a gente cria as nossas filhas. E sobre esse aspecto de desamor, desamparo e desvalor, né? A gente sempre tenta fazer uma antítese, né? A gente tenta criar um microambiente funcionalmente modulador para as nossas filhas. Esses dias eu estava mexendo no celular, eu achei um vídeo da Beatriz com 1 ano e pouco, né? Ela ainda nem sabia falar direito, e eu achei muito interessante algumas frases que a gente repete para ela, né? Eu falo que a Bia é linda, a Bia é inteligente e a Bia é forte. Confere esse vídeo. É linda, a Bia é inteligente e a Bia é forte! Uhul! Ela é muito linda. Então, pessoal, ambiente não é só algo físico. A forma como a gente se relaciona com as pessoas e quem a gente se escolhe para relacionar impacta a nossa vida. Por isso que é muito importante você saber selecionar com quem que você anda, né? O tipo de pessoa com que você relaciona, o que você escuta de quem que você escuta. Pois bem, essas 3 grandes crenças centrais, elas aparecem no nível mais de consciência através de crenças intermediárias. Essas crenças intermediárias são autorregras, né? Elas são pressupostos condicionais imperativos. É um conjunto de autorregras, de atitudes ou suposições que norteiam o comportamento do sujeito. Só para ilustrar, por exemplo, nós temos as crenças centrais, elas se materializam através de crenças intermediárias, e diante de situações, né, que a gente chama de gatilhos, elas emergem através de pensamentos automáticos que acabam resultando numa emoção, como em reação fisiológica e também no comportamento da pessoa. Quer ver um exemplo? Paula, ela tem uma crença central de desvalor. Ela tem arraigada nela, depois de um processo de conceitualização cognitiva, né, identificou-se que ela tem arraigada nela a seguinte crença: eu sou incapaz. Quais são as crenças intermediárias, quais são as autorregras que recobrem essa crença central? Ela pensa da seguinte forma: eu deveria conseguir fazer tudo que eu já aprendi. Se eu não conseguir fazer algo, então eu não sou bom o suficiente. Essas são as autorregras que ela tem implícita com ela, né? Diante de uma situação gatilho, surgem pensamentos automáticos que delimitam aí também as distorções cognitivas. Por exemplo, Paula, ela foi convidada para dar aula de inglês na antiga escola dela. Ela era elogiada, ela aprendeu a falar muito bem. E assim que ela recebeu esse convite, qual que é o pensamento automático que emergiu? Isso vai ser difícil demais, eles vão perceber que eu não sei nada, eu não vou conseguir, é melhor dizer não. Qual que foi a emoção que surgiu ali na hora? Medo e ansiedade, reação fisiológica, sudorese, alteração de batimento cardíaco, da respiração. E qual que foi o comportamento que ela adotou? Ela agradeceu o convite e rejeitou, alegando que estava sem tempo. Gente,
Isso acontece todos os dias com todas as pessoas. Os nossos comportamentos, eles estão intimamente relacionados com as crenças que nós detemos, né? Uma pessoa com uma crença central de desvalor, como nesse exemplo, ela pode ter diversas autorregras que acabam impulsionando o comportamento dela de esquiva, por exemplo, né? Pessoas com depressão, com transtorno ansioso, elas também possuem um estilo de pensar muito característico. Elas interpretam, antecipam os eventos negativamente, tendem a generalizar, que é um tipo de distorção cognitiva. Elas são radicais, atribuem diversos problemas a elas mesmas, coisas que nem têm relação com ela, por exemplo. E essa forma de interpretar nós chamamos de erros cognitivos, distorções cognitivas. Tem vários exemplos, né? Por certo, você já deve ter deparado com pensamentos automáticos como esse que eu vou mostrar na sequência. Eu fiz bem aquele projeto, mas isso não significa que eu seja competente. Eu apenas tive sorte. Essa é a clássica distorção cognitiva denominada desconsiderar o positivo, ou seja, a pessoa ela não é capaz de perceber um aspecto positivo do comportamento dela. Né? Caso você já se deparou com uma situação como essa ou conhece alguém, deixa aqui nos comentários. Outro tipo de distorção cognitiva, pensamento tudo ou nada. Se esse trabalho não ficar perfeito, todo o meu esforço não terá valido a pena. Ou seja, a pessoa tem uma crítica tão grande e que se sai alguma coisinha fora, ela já acha que não valeu de nada, né? Outro tipo de distorção cognitiva, rotular, né? Inclusive, gente, rotular não é algo legal em aspecto algum, né? A pessoa fala para si mesma, eu sou um imbecil por ter sugerido aquela ação. Ela acaba criando atributos fixos para ela, né? Rígidos para a personalidade dela, que acaba delimitando o ser dela, né? Ou ainda distorção cognitiva personalizar. Choveu no evento que eu organizei. Sempre quando eu organizo as coisas dá tudo errado. Ou seja, o fato de estar completamente fora do controle da pessoa, ela acaba generalizando e absorvendo como responsabilidade dela. Outro tipo de distorção cognitiva, argumentação emocional. A pessoa fala, eu sinto que eu sou um fracasso. Por mais que ela tenha inúmeras evidências, ela está interpretando e uma emoção, né? Eu sinto que eu sou um fracasso. Trazendo ali, criando uma argumentação emocional para distorcer algo em relação a ela. Ou ainda, uma que é muito comum, que é a catastrofização. A pessoa tenta ligar para o filho ou para alguém conhecido, a pessoa não atende, ela fala, não, ele não atendeu minha ligação, algo de muito ruim aconteceu, já começa a pensar na pior das hipóteses, né? Esse é o exemplo de catastrofização. Para você que acompanhou o vídeo até aqui, a boa notícia que eu tenho é que é possível modificar esse padrão de pensamento, né, para um jeito mais realista e positivo. Isso não significa, entretanto, que alguém vai ter que ser sempre otimista, né? Muito pelo contrário, é construir uma relação mais próxima entre a realidade e o modo de pensar. Então, deixo aqui algumas dicas. Primeiro, busque evidências sobre os seus pensamentos. Né? Isso é uma técnica muito comum que a gente constrói com o paciente durante terapia. Né? Evite generalizações. Inclusive, gente, faça terapia, se conheça, né? O autoconhecimento é um atributo imprescindível para a vida. E saiba você que nem tudo que você pensa é verdade. Para você que acompanhou até aqui, né, gostaria de contar uma história que eu escutei certa vez numa palestra que me marcou muito. É a história de um jovem que ele conseguiu uma bolsa na universidade americana, com muito suor, né? Ele batalhou muito, conseguiu aquela bolsa. Nas universidades americanas, não sei se vocês já viram em filmes, tem como se fosse aquela arquibancada, né, aquela sala enorme. Ele estava muito, muito feliz, né, aquele era um sonho que ele estava realizando. E ele estava muito cansado, tinha trabalhado o dia todo, né, isso era uma quarta-feira. A primeira aula que ele tinha era uma aula relativa a cálculos, né, ele chegou muito feliz, viu aquela turma toda e estava prestando atenção na aula. Mas era um dia chuvoso também, somou o cansaço, ele já exausto, ele não estava conseguindo prestar atenção direito na aula e ele acabou cochilando e dormindo. E depois acordou, já a aula já tinha terminado, os últimos alunos estavam saindo da sala e ele chegou próximo ao professor, ficou com muita vergonha do professor. A hora que o professor deu a aula, ele não prestou nem atenção, ficou com medo, sei lá, de perder a bolsa, né? E ele viu que o professor tinha escrito uma fórmula, né, uma expressão matemática no quadro, ele simplesmente anotou, ficou com vergonha e não falou nada com o professor. E aquele rapaz, pessoal, ele focou toda a energia dele para resolver aquele problema.
Afinal, ele não poderia chegar na próxima aula, na semana seguinte, e demonstrar que não tinha nem prestado atenção. E ele foi para casa, buscou livros, foi na internet, tentou ir atrás de cursos, né? Era, de fato, uma forma bem complexa, diferente de tudo que ele já tinha estudado. Ele era um rapaz inteligente e ele focou na solução. E ficou sem dormir, estudou. Por algum momento ele pensou em desanimar, ficou muito cansado, ficou sem dormir até por conta daquele problema, mas sempre focado ali na solução. E aí ele chegou em determinado momento que ele começou a encontrar coerência em alguns elementos daquele cálculo, até que ele chegou numa conclusão plausível, né? Ele falou: nossa, finalmente consegui. Tinha passado o final de semana todo estudando. Na aula seguinte, ele leva essa história ao professor. E ele chegou, um rapaz um pouco tímido, no início da aula, e falou: professor, tudo bem? Na última aula eu notei aquele problema que você tinha passado no quadro e eu consegui resolvê-lo. O professor olhou: qual o problema que eu tinha deixado anotado? Como assim você resolveu? Deixa eu ver aqui. Ele abriu, né, todo aquele histórico do cálculo que ele fez com o professor, e o professor ele refez cada um daqueles componentes daquela expressão matemática. Os demais alunos foram chegando, todo mundo começou a prestar atenção naquela cena, e o professor refez aquele cálculo item por item, elemento por elemento, até que de fato ele chegou numa conclusão. E aí, o mais impactante dessa história, o professor disse a ele o seguinte: meu querido, esse exemplo era um exemplo de um problema matemático que a gente traz apenas a título ilustrativo, como um problema que não há solução. Quando a gente foca na solução, quando a gente não tem crença limitante, quando a gente não é barrado por uma mentalidade que nos tolhe de evoluir, o foco é outro, né? A gente foca na solução. Essa história, pessoal, ela é muito impactante, ela ilustra exatamente como as nossas crenças modulam os nossos comportamentos. Então esteja atento a isso, se cuide, faça terapia, busque ser uma pessoa melhor. Afinal, nós somos a soma de todos os nossos